Pessoal, boa noite, Dr. Diego Nogueira aqui falando com vocês mais uma vez. E olha só, estamos iniciando mais uma live aqui pelo Instagram e vocês sabem, o tão esperado convidado de hoje se trata de um exponente aí da área de vendas, alguém que tem aí um vasto conhecimento e que vai trazer insights poderosos para nós aqui nessa noite. Trata-se de ninguém mais, ninguém menos que o palestrante Bruno Chagas, ele que é de São Paulo, ele que está nos maiores palcos do Brasil e hoje nos concedeu a honra de estar nesta live falando com cada um de nós. Então, olha, já estou aguardando ele aqui, falei com ele agora há pouco, já está lá de prontidão, só aguardando ele entrar nessa live, para nós iniciarmos esse trabalho, iniciarmos aí esse momento, enfim, iniciarmos esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito legal, tá bom? Hoje nós vamos falar, claro, aí, do destravamento das vendas, e da forma de vender inteligente, conquistando os clientes. Então, de certa forma, eu tenho certeza que o Bruno Chagas vai trazer aí muito conhecimento, muito aprendizado. Se você é empreendedor, se você trabalha como autônomo, se você trabalha por conta própria, eu tenho certeza. Se você é empresário, ou você tem um negócio, ou que seja um negócio aí dentro da sua casa mesmo, eu tenho certeza que essa live é para você. Afinal, todos nós precisamos saber vender, todos nós precisamos entender sobre vendas e é sobre isso que hoje o nosso perfil veio trazer para cada um de vocês, tá bom? Estou só aguardando aqui o Bruno entrar, deixa eu ver aqui se ele já está online. Se tiver, nós já vamos chamá-lo, só um instante por gentileza. Bruno Chagas ainda não conseguiu entrar, vamos aguardar mais um minutinho. Enquanto isso, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos abordar, dentre aí várias estratégias de vendas, nós vamos falar sobre a mente do empreendedor de sucesso, como que pensa esse empreendedor, como que ele deve agir, e consequentemente quais são as principais opiniões que o mercado traz para esse vendedor, correto? Vamos falar sobre a lógica de uma venda inteligente. Atualmente tem muitas pessoas que querem direcionar tão somente produtos, sem um porquê, sem um para quê, exatamente. Mas hoje o Bruno vai trazer essas informações para nós, vai trazer aí um posicionamento dele, que é um gigante lá da URT, e vai trazer muito conhecimento a respeito dessa lógica das vendas para a gente. Vamos falar também de técnicas de vendas, porque muitas pessoas se acham vendedoras. Mas na hora de aplicar uma técnica para um fechamento, na hora de resgatar um cliente, muitas das vezes não consegue efetivamente trazer esse cliente. Então, hoje nós vamos falar sobre essas técnicas e as ações práticas para esse fechamento. Vamos falar também da habilidade de conquistar esses clientes e, por fim, nós vamos manter aquela famosa interação com o nosso público. Se vocês tiverem perguntas, tiverem aí alguma dúvida e quiser mandar aqui dentro do nosso chat, do nosso chat, pode mandar que nós vamos responder ao vivo, tá bom? Bruno Chagas já entrou aqui, deixa eu chamar ele para participar aqui da nossa live, vamos lá. Você já vai entrar aqui online, ao vivo, com todos nós. Já fiz o convite, palestrante Bruno Chagas já está aqui conosco online. Enquanto isso, pessoal, se essa live, se vender, faz sentido para você, compartilha com alguém aí que você conhece, um amigo empreendedor ou uma amiga, tá bom? Compartilha com ele, por quê? Trata-se de um conhecimento gratuito, vocês vão receber esse conhecimento aqui, E por que não passar adiante? Além disso, um pedido que eu quero deixar aqui bem claro, esteja apto a receber conhecimento. Abra o coração para entender e para compreender o que é que tem por detrás do mundo das vendas. Quando nós abrimos o nosso coração para o aprendizado, obviamente fica mais fácil nós compreendermos certas coisas e absorver dentro de nós, tá bom? Bruno aceitou aqui agora, vamos lá. Bruno, já está me ouvindo, meu querido? Ele tá escuro aqui para mim. Pessoal, estamos com alguns probleminhas técnicos,
mas vai dar certo. Só um instante aí, não saia dessa live, ao contrário, compartilhe com mais pessoas para que eles possam compartilhar desse momento de muito conhecimento. Tá bom? Vamos lá, Bruno, estou te aguardando já na live. Vamos lá. Como se tivesse educado, mas não tivesse... Bruno, eu creio que você deve estar me escutando, mas nós não estamos te ouvindo. Eu vou ou saia da live e entra novamente. Eu creio que vai dar certo. Vamos lá, convidei novamente. Vamos ver se agora dá certo. Vamos lá, tá carregando, tá carregando. Pessoal, tenha um pouquinho de paciência aí, são esses probleminhas técnicos de início de live, muitas das vezes acontece mesmo, mas o que vem por aí eu tenho certeza que vai valer a pena cada minuto que vocês estiverem aqui, tá bom? Vamos lá, Bruno tá aqui. Mas o que vem por aí vai valer a pena. Bruno parece que não conseguiu entrar, tá tendo uma dificuldade para acessar a sala. Oi. Sim. Amém. Então, lá, eu acredito que... Vamos lá. Acredito que lá pelo... Bruno, tá aí no contato? Pode ficar aqui, não tem problema não. Pelo notebook, não, pode ser que dê, mas pode ser que não dê. Tem que estar logado lá no Instagram. Dá pra fazer o Pessoal, estamos com alguns probleminhas técnicos, mas pode aguardar aí, não saia daí, porque já estamos resolvendo, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, não vamos perder essa energia. Hoje o nosso assunto é vendas. Hoje nós vamos falar e aprender as melhores técnicas aí de como vender, tá bom? O brilhante mundo de vendas. Inclusive, quero falar para vocês, enquanto o Bruno... Opa! Olha quem apareceu! Rapaz, você estava já deixando eu com o coração aqui aquecido, ó. Já ia mostrar algo aqui pro pessoal. Para quem não conhece, ó, Bruno além de palestrante, é escritor, descreveu aqui nesse livro toda a sua trajetória de vendas, né? Hoje, Bruno, olha aí o homem. Então, assim, fui agraciado, né? Como se diz, não ganhei, viu, gente? Isso aqui eu comprei. Aí pela internet, comprei no Mercado Livre. Vocês conseguem achar também aí, ó. Do 0 ao milhão no campeão de vendas, escrito por Bruno Chagas, demonstra a trajetória dele, que é uma trajetória incrível, por sinal. Esse livro chegou para mim tem poucos dias, então não consegui fazer a leitura dele ainda, estou esperando. Estou finalizando, inclusive, Bruno, de Rafik Júnior. Cada minuto importa. Bacana. Muito top. Bruno, seja bem-vindo, meu querido. Fico muito feliz, muito lisonjeado aí com a sua presença, né? Tivemos aí alguns contratempos no início, mas assim, tudo isso faz parte dessa energia, desse momento. Eu creio que você tem muita coisa boa para trazer para nós e assim, é normal ter esses intempéries, né? Esses probleminhas no início. Mas assim, queria realmente te agradecer desde já pela sua presença aqui conosco, por ter dedicado esse tempo em estar aqui conosco, né? E hoje, até já falei um pouco aqui com o pessoal que nos acompanha, nossa live ela é sobre o destravamento das vendas, né? Destravando as vendas, venda inteligente e como conquistar sem precisar convencer, né? A gente sabe que aí é um tema que está no seu dia a dia, você lida com isso aí no seu dia a dia e eu tenho certeza que você vai trazer grandes insights aqui para nós. Como no primeiro momento, eu creio que a grande parte que ainda não te conhece, apresente para nós, fale um pouco quem é o Bruno, conte para nós um pouco da sua história, né? Tem aí alguns minutos para você falar para nossos telespectadores quem você realmente é, de onde você é e o que te faz ser esse cara aí, esse vendedor de milhões. Boa noite, Diego Nogueira, doutor Diego Nogueira, rapaz. Uma satisfação estar aqui hoje nessa live. Para você que entrou agora, compartilhe aí com todo mundo, com os colegas, porque nós vamos falar sobre um tema que é de fundamental importância, que é sobre vendas. E vendas transforma a vida de pessoas. Sem vendas, nada acontece. Então, eu acho que é um tema que ele serve para todo tipo de empresário, tanto no ramo jurídico, quanto no ramo de alimentos. Se o cara vende um serviço de engenharia, um serviço ambiental, nós vamos falar sobre vendas. Eu sou o Bruno Chagas,
Tive a honra de conhecer o Dr. Diego em um evento em Brasília. O mundo é muito pequeno. E aí, gentilmente a gente tomou um café junto. Foi uma conexão muito bacana, de uma forma bem natural, espontânea. Nós somos irmão em Cristo, né? Isso que todo mundo fica sabendo, é muito importante isso. Então talvez foi uma facilidade ali, o nosso dialeto, o nosso discurso, né? Mas somos profissionais e estamos pelo mesmo propósito que nos move. Eu sou um cara que atua há mais de 20 anos numa multinacional alemã, chamado Wurth, WURTH, onde eu tive a façanha de ser pentacampeão brasileiro de faturamento durante 5 anos. Então eu tive 2016, 2018 e fiz a tríade 22, 23 e 24. Quando eu falo pentacampeão, são ao total de 1.500 vendedores em todos os 26 estados e Distrito Federal também. Eu consegui usando o método de vendas. Então, eu acredito que eu quero compartilhar com a plateia, com o público que está aqui assistindo a nossa live, dicas fundamentais de uma forma humilde, de uma forma simples, sem enrolação, mas direto no ponto. Eu sempre gosto de falar assim, que vendas tem que ser sniper, sabe? Direto, sem voltas, aquela questão do prolixo, sabe? Fica dando volta, volta. Não, vendas tem que ser direto. E eu acredito que todo mundo que está participando aqui, às vezes os estudantes de direito que conectam aqui no escritório do doutor, pessoas que às vezes não acreditam mais na venda door to door, que é a venda porta em porta, é uma oportunidade de estar aproveitando aqui um pouquinho dos insights que eu vou compartilhar com vocês. Eu também faço parte como consultor do MBA, do Flávio Augusto, Geração de Valor. É uma honra participar aqui em Alphaville, São Paulo, onde eu moro aqui, em São Paulo, e faço parte desse ecossistema também ali, com empresários, dando insights, porque eu sempre falo, se você é de vendas ou você tem time comercial, é importante participar dessa live. Eu tenho 42 anos hoje, entregando a minha idade, né? Mas metade da minha vida já sempre foi na área comercial. E eu sempre falo, serei vendedor até morrer. Isso é muito bom, meu querido. Antes de nós darmos seguimento aqui, quero dar boas-vindas, né, a todos aqueles que estão nos acompanhando, em especial aí o Denis Nobre, Carla Guimarães, Márcio Nogueira é meu primo, nos acompanhando lá do Distrito Federal, Tarek Silva, Osnei Martins, Elisângela, uma querida cliente aqui do escritório, Elke Birro, ela inclusive é apresentadora da TV local aqui da nossa cidade, seja muito bem-vindo. Eucária, né, o nome dela, João Alisson, Iago Cardoso, enfim, vários outros, Dr. Lois, boa noite, mais um podcast para podermos agregar valor à nossa carreira. Ô, Dr. Lois, Dr. Lois já participou de um desses podcasts conosco, né? Trouxe muitas informações aos nossos telespectadores e está aí mais uma vez nos honrando com a sua preciosa presença. Mislene Nogueira, também minha prima, enfim, vamos dar seguimento aqui, ó. Sejam todos muito bem-vindos e peço mais uma vez, compartilha, né, com mais alguém aí que vocês entendam que seja empreendedores, que precisa vender, né? Atualmente eu sempre falo que vender não é somente ter um produto à disposição do comprador, ele chegar ali e efetivamente comprar. Hoje envolve uma arte, envolve uma técnica, né? Porque o produto, hoje o cliente praticamente com a globalização que nós temos, o cliente consegue encontrar esses produtos à sua disposição em vários pontos, né, do Brasil, vamos dizer assim. E hoje é muito fácil. Então, para você vender, você não pode mais simplesmente ficar atento àquelas regras antigas, né? Abrir um comércio, começava a vender ali, o cliente vinha e comprava. Hoje vai muito além disso. Hoje nós temos as redes sociais, que inclusive é uma ferramenta, né, extraordinária aí para essa questão. Então, hoje nós vamos conversar, né, com o Bruno aí, que é especialista, já falou um pouco aí da sua história, né? Ele a todo momento respira vendas, respira liderança, respira crescimento. Então, primeiramente, Bruno, eu queria saber, né, de você, o que diferencia para o nobre um vendedor comum de um vendedor extraordinário. Já vamos começar com essa pergunta. Já conta pra gente quais são as diferenças aí desses vendedores. Boa pergunta. As pessoas gostam exatamente de saber isso. O que é ser um vendedor normal para um vendedor extraordinário?
que muda de um vendedor para o outro? Eu sempre falo que atender clientes e pessoas, vendas é sobre conquistar pessoas, vendas é sobre encantar pessoas. Mas uma coisa que às vezes parece, de uma forma clichê, mas é coração. Vendas é coração, não é só o lucro, o dinheiro. O dinheiro ele é uma consequência daquilo que vai acontecer. Mas o perfil do vendedor campeão de vendas, daquele cara que sai do ostracismo, o vendedor simples, é os 5 perfis que eu sempre gosto de falar. Vendas tem que ter o perfil do quê? O vendedor tem que ser um construtor de relacionamento. É o item 1. Anota assim, ó. Item 1. Construtor de relacionamento. É o cara que se envolve emocionalmente com seus clientes. Item 2. É o cara que ele é um solucionador de problemas. Ele pega o problema no peito e fala, pode deixar comigo, cliente. Eu vou resolver, porque o seu problema é o meu problema também. O terceiro é o vendedor ser um professor do cliente. É aquele que lê artigo, é aquele que pesquisa, é aquele que sempre está em grupos de network, é o cara que sempre tem algo para agregar na vida do cliente. O quarto, eu sempre falo que é o vendedor desafiador. É aquele cara que ele pesquisa alguma ideia, ele foi num processo, ele viu um produto novo, ele viu uma ideia nova e ele fica ali, sabe aquele bichinho na cadeira que incomoda? Ele mexe com todo mundo, até chegar no escritório e falar, doutor Diego, nós precisamos implantar esse negócio aqui, porque os concorrentes estão fazendo e nós temos que também seguir o caminho. Ninguém inventa a roda, né? Mas não é vergonhoso copiar as boas ideias. Boas ideias estão aí para ser instalado. E o último que eu falo é energia. Existe uma coisa muito importante. Tudo que você faz, se você vai reger uma orquestra, se você vai treinar um time de futebol, se você tem uma equipe de vendas, são seres humanos. Mas a energia que queima dentro do ser humano, do vendedor, tem que ser passada para o cliente. Então, com esses 5 perfis, que o primeiro é construtor de relacionamento, que o segundo é solucionador de problemas, o terceiro é professor do cliente, o quarto é desafiador, é o cara que se desafia e desafia o escritório a literalmente sair da zona de conforto e ir para o desconforto. E o último é a energia. Então, eu acredito que para ser um vendedor diferenciado, eu sempre gosto de falar que são esses 5 perfis, mas não só isso. É sempre ter em mente que você não vai pressionar o cliente e pegar ele pelo pescoço em comprar. Vendas tem que ser algo natural e espontâneo, doutor Diego. Muito bacana, meu querido. Realmente, assim, a gente faz um tipo de pergunta desse, e o mais interessante, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando talvez nunca pensou por esse lado, né? Sabe que venda envolve toda uma estratégia, todo um negócio, mas muitas das vezes nunca parou para pensar em quantas coisas você pode agregar dentro do universo das vendas, né? Em relação a essa situação, agora conta para nós qual foi, se é que teve, né? Mas eu acredito que teve, porque o crescimento ele é feito de erros e acertos, né? Mas qual foi o maior erro que você já cometeu em vendas e o que aprendeu com ele? Você considera que errou muito antes de se tornar um expert em vendas? Essa pergunta é muito importante para quem está escutando essa live agora e posteriormente vai escutar. Isso é uma pergunta sábia. Por quê? Porque o que me atrapalhou muito na minha carreira comercial e me atrapalha todos os dias é a minha mente. Ou seja, o maior adversário que eu tenho, doutor Diego, é a minha mente. Porque assim, eu costumo brincar que as pessoas, todos nós não somos normais. Isso dentro da medicina, falando com médicos, com doutores, né? Todos nós temos alguma coisa neuropsicológica. A própria medicina diz isso, né? Todos nós somos do ponto de vista anormais. Agora, o ponto é a gestão das emoções. Porque a frustração, não só eu, como milhares de profissionais, é lidar com a rejeição, é lidar com as feridas que o vendedor vai lidar e o principal, saber levar um monte de não com alegria e felicidade. Você quer conhecer um vendedor de alta performance? É quando você fala um não e o rosto dele já diz tudo. Ele está estressado ou não. Então, assim, é você falar para ele, olha, eu não vou fechar contigo agora, eu vou analisar, e parece que é um drama quando a pessoa fala, eu vou analisar, eu vou estudar o meu... Calma, sem ansiedade, eu falo para os vendedores. Essa ansiedade comercial
É a ansiedade que nossa sociedade vive. Nós temos questões neuropsicológicas. Nós temos hoje um pouquinho do autismo, nós temos um pouco hoje do TDAH, e não é errado falar sobre isso. Só que assim, tudo é uma herança de DNA. Os nossos clientes também têm síndromes. Tem clientes nossos que eles vão ter, muitas vezes, alguns transtornos, entendeu? De personalidade. E aí, você como vendedor, como você reage quando você é atacado? Então, esse tipo de pergunta é você trabalhar a gestão das emoções. E talvez a maior dica para quem está começando no mercado comercial, doutor Diego, e quer ter escalabilidade, é saber gerir as nossas emoções. Nós trabalhamos muito com emoções negativas, como ódio, rancor, essas coisas. Agora, trabalhar com amor e a esperança de dias melhores, esse é o nosso principal objetivo. Porque tem um versículo bíblico que fala lá em Lamentações 3:21, que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, eu acredito que essa energia, essa força que nós temos para não cometer os erros que eu cometi, eu já fui para confrontos, gastei minha energia, cria o ranço com o líder, né? O teu líder de vendas, porque o maior adversário não é o cliente. Sabe qual é o maior adversário? É do portão para dentro da sua empresa. É o DPV, Departamento de Prevenção contra as Vendas. Nós temos dentro da nossa empresa os fantasmas camuflados. Investiga na tua empresa, se é no crédito ou na cobrança. Qual cadeira que está travando o sucesso? Muito bom, meu querido. Na sua opinião, né, eu não tenho nem o que falar, né, ou complementar, porque assim, realmente as suas respostas estão indo muito além daquilo que a gente realmente espera, né, e realmente, assim, eu entendo também que se não tiver uma gestão emocional muito forte, você não consegue permanecer, né, no mundo das vendas. Em que pese também compreender que hoje todo mundo vende alguma coisa, todo mundo tem alguma coisa para vender, né? Que seja no trabalho, que seja no dia a dia, você tem alguma coisa que você precisa vender, que seja a sua imagem, né? Que seja o seu currículo e daí por diante. Mas agora, na sua opinião, na sua larga carreira de venda, quando o assunto é vender, para você trata-se de um dom ou uma habilidade que pode ser treinada? Esse é um tema muito polêmico que as pessoas costumam me perguntar. E eu, assim, não existe o certo ou errado, pelo amor de Deus, quem somos nós para dizer algo nessa vida? Mas eu sou o cara simples, humilde, que sempre tive dificuldade em aprender a fazer as minhas coisas. Eu tive dificuldade em tocar violino, eu tive dificuldade em aprender a dirigir, eu tive dificuldade em matemática na escola, eu tive dificuldade, só que eu entendi, doutor Diego, dentro do Bruno Chagas, que eu precisava treinar todos os dias 1%. Então eu acredito que vendas não é um dom. As pessoas falam assim, o Bruno tem um dom das vendas. Não, eu não tenho o dom das vendas. O que eu tenho dentro do Bruno Chagas é a questão de ser melhor todos os dias. É 1% todos os dias. Então eu acredito que vendas não é um dom, vendas não é um instinto, vendas é um processo comercial estruturado. Quem faz processo prospera, porque às vezes o vendedor, quando ele se acha o estrelão, eu sou um campeão de vendas. Eu falo que o dia que eu me achar um campeão de vendas, que eu sou melhor que o meu irmão do lado, o vendedor colega do lado, que visita construtoras, que visita obras, e eu me achar melhor que o meu companheiro, é o início para o meu precipício pessoal e profissional. Isso serve para pregadores de igreja, isso serve para musicistas, isso serve para advogados, isso serve para engenheiros, tudo. Quando a gente achar que é melhor que o nosso companheiro e parar de estudar, e parar de ler, e parar de praticar, todos os dias o declínio começa na sua carreira. Então eu acredito que a humildade de levantar todos os dias e saber escutar, eu sempre vejo uma arrogância muito grande, Diego. Por exemplo, eu tenho uma profissão que eu gosto de falar, que é a profissão de luthier, que constrói violinos, né? Dificilmente eu escuto alguém elogiar trabalhos de outros construtores de violino. Sou um apaixonado por violino, mas quando o luthier ele tem a humildade de reconhecer que o amigo dele foi para a Itália, que o outro é autodidata e tem uma mão melhor que a dele, aí ele está no início do caminho da glória eterna. Porque a arrogância da pessoa
impede o seu crescimento profissional. Eu falo que na Vurt eu não sou o melhor vendedor. Eu não gosto de usar essa expressão, eu não sou o supra-sumo, não. Eu sou um cara extremamente limitado e para quem está escutando essa live, entenda o seguinte, tem livros, ó. Deus deixou os livros, está aqui, ó, o conhecimento para vocês, para todos os dias, pelo menos ter agregar algo de valor para o teu cliente, agregar algo de valor para a sociedade. Eu acho que quando a pessoa entende que, de fato, eu elogio os meus concorrentes. Os meus concorrentes são bênçãos de Deus disfarçadas. Porque se não existisse eles, como que o Bruno ia crescer? Como que o Diego ia crescer? Como que a Maria vai crescer? Como que a Margarete vai crescer? O pessoal que está acompanhando aqui, as pessoas não vão crescer. Então, eu acho que a humildade, como diz os nossos irmãos antigos, vai à frente da honra. E o apressado come cru e come quente. Muito bom, muito bom, muito bom. Aproveitando esse momento, nós vamos passar para um outro bloco, né, nós vamos falar sobre a lógica da venda inteligente. Mas antes de nós seguirmos, né, quero dar aí boas-vindas aos que entraram agora por último, em especial Rafael Alves está nos acompanhando, Margarete, Jânia Borges, Eleide Carvalho, Alisson Andrade. Alisson é um companheirão aqui da nossa cidade, gerente da rede aqui na cidade de Óticas Carol, não é isso? Gerente da Óticas Carol, então aí nos acompanhando. Ronilson Moura, lá da Madame Tecidos, também está aqui com a gente. Luciane Ribeiro, Jaque Soares, Redo Wagner Ribeiro. Quem não escuta tem cegueira profissional. Então aí já dá para ver que tem alguém aí nos seguindo e escutando, né? E o mais importante, tenho certeza que vai começar a colocar em prática vários desses insights aqui que vão ser gloriosos para nos acompanhar aí na nossa carreira, né? Doutora Lívia, nossa parceira aqui, já conhece ela, né, meu irmão? Gesiel também, que é a esposa da doutora Lívia, todos nos acompanhando. Enfim, sejam todos muito bem-vindos e é um prazer imenso ter todos vocês aqui com a gente. Vamos lá, passando agora para o bloco A Lógica da Venda Inteligente. Bruno, o que significa para você venda inteligente? E como conquistar o cliente sem precisar convencê-lo? Nós sabemos que nós estamos num momento, né, onde os maiores, vamos dizer assim, os maiores gurus da internet vão ensinar várias técnicas de convencimento. E está tudo bem, está tudo ok, né? Tem técnicas que em algumas vendas dá certo. Mas nós estamos falando aqui agora de um momento além do convencimento, que é justamente conquistar esse cliente para não precisar mais convencê-lo. Para você, o que é a venda inteligente e como conquistar esse cliente sem que você precise, de fato, convencê-lo? O meu irmão, o Eric, ele trabalhou comigo 2 anos, né? E ele sempre falava que eu tenho um estilo de vendas diferente. Porque as pessoas sempre criticavam o meu estilo. Então, talvez você que está escutando a live aí, e muitas vezes você não acredita no seu potencial, saiba de uma coisa, quando você estuda, quando você treina, nada para na sua frente. Eu falo que você coloca Deus na frente, coloca Jesus nos seus negócios, porque sem ele, eu respeito as religiões, né, quem tem as suas crenças, mas para mim tudo é sobre Deus. A venda é muito espiritual, na minha opinião. E isso é um tema muito forte. Isso. Por que eu falo isso? Porque para se manter cliente no LTV, comprando todos os meses recorrente, eu tenho clientes que compram 15 anos na minha mão, todos os dias e todos os meses. Todos os dias e todos os meses, sem o digital. No door to door, de porta em porta, de valor em valor, de princípio em princípio. Então eu falo o seguinte, saiba fazer as perguntas certas para o cliente. Quem pergunta mais está no poder, quem pergunta mais está no domínio. Então eu sempre falo que a técnica socrática, né, de que você faz muitas perguntas, você acaba levando um cliente para uma série de armadilhas. E não são armadilhas ruins, não. Porque tem cliente que ele já interrompe as perguntas e fala, o que você quer, Bruno? Eu gosto de entender o quê? Sobre a situação do cliente. Então, o vendedor que entende a situação, fazendo perguntas, eu falo que é um gap selling, né? Nós temos o ponto A, eu quero levar o cliente para o ponto B. Então, eu faço perguntas de como está a situação do cliente, eu faço perguntas como que está o problema do cliente, eu faço perguntas como que está a implicação, ou seja, o custo que o cliente tem e qual que é a necessidade de solução que eu proponho. Então, eu acredito que, assim, o que muda
é a falta de escutativa. Eu sempre gosto de falar assim, que 80% da escutativa é o que forma campeões de vendas. E 20% são perguntas abertas. Tira a cadeira, tira o sofá da loja e coloca na sala do teu cliente. Eu sempre falo, faça ele imaginar que aquele sofá bonito que a sua madame quer vai sair da loja e vai ser colocado na sua sala. Você crê nisso? É mais ou menos isso. E tem uma frase, você tem que anotar essa frase. Desenhe na mente do cliente o cenário da glória eterna. O bom vendedor, ele é um artista com pincel. Ele pinta cores primárias, cores secundárias. Ele tem que ser um artista. É igual um relacionamento. Claro que nós temos que ser extremamente verdadeiros e honestos. Qual que é o projeto de vida que você tem para a sua futura? Se você é solteiro, se você está noivo, se você vai casar, se você já é casado há 10 anos, há 20 anos, qual é o projeto que você tem? Então eu sempre falo que o vendedor de alta performance, ele tem que ser uma máquina de usar o poder das perguntas, porque quando ele está nas perguntas, ele entende o futuro, o presente, que é o como, e o futuro como deveria. Então eu acredito que isso muda meninos de homens e meninas de mulheres. Muito, muito, muito bacana. Em relação, né, ainda nesse bloco, quais são os elementos de uma abordagem que gera conexão imediata ali com o cliente? Você está ali né, nesse momento, né, no tete-a-tete ali com o cliente, vamos dizer assim. Quais são os elementos, né? Até você já trouxe alguns, né? Você desenhar a glória eterna, eu sei que já é um desses elementos. Mas o que geralmente gera essa conexão imediata com esse cliente? Excelente pergunta. Frequência baixa. O que mais incomoda no ser humano hoje é a frequência baixa. E essa frequência baixa, ela pode ser por uma questão de depressão, porque não tem como você entusiasmar uma pessoa que é depressivo e trabalha na área comercial. Desculpa, não existe metodologia para transformar isso aí. Isso é uma questão de terapia, aí outros profissionais têm que trabalhar com esse ser humano. Então, o empresário, o dono do negócio, ele tem que entender de questões mesmo de medicina, porque às vezes o cara quer entusiasmar um cara que ele passa por um processo de depressão, ele passa por alguma coisa que não vai depender da empresa. Agora, o que nós temos para contratar o nosso time comercial é o rapport. A palavra é o rapport. Essa frequência, você pode pegar uma pessoa mais simples, mas se ela tiver muita energia à frente de um pelotão, aquele pelotão acredita nela. Então o cliente ele se identifica pelo olho no olho, pelo sorriso, pela voz, pela entonação de voz. Pode observar que tem a Merabian, que foi um professor adjunto da Universidade de UCLA, ele diz o seguinte, que 7% é o poder da palavra. 38% é a entonação da voz, é o pregador pentecoste, né? Aquele que grita, que sobe e tal. Ele usa, isso é uma técnica, que é a técnica do 7%, poder da palavra, 7% poder da palavra, 38% entonação da voz e 55% a linguagem de gestos, a não verbal. Olha que coisa, né? Todo mundo acha que é a palavra, e não é. Então, para influenciar a pessoa, o cliente ele tem que sentir muita verdade nisso aí. É aquele negócio de você se interessar pelo cliente. Olha para o escritório dele de advocacia. Que escritório bonito. Olha que bacana como o seu time trabalha. Poxa, o teu time é engajado. Então, eu acho que é importante isso, a pessoa, de fato, conduzir o processo de uma forma calorosa, de uma forma humana. Eu não saio para empurrar mercadoria, Diego. Eu não vou tirar dinheiro da carteira do cliente. Se não existe um momento para compra, existe. O cliente tem o tempo dele. Eu sempre falo o seguinte, eu não vendo uma pedra para um avião. Isso é uma grande mentira, tá? O Bruno não vende uma pedra para um avião. O que eu faço é criar uma conexão para conduzir o cliente na maior decisão. Agora, a construção do rapport é como se você batesse numa obra agora. Ninguém te conhece. Como que você constrói uma conexão para chegar até o topo da cadeia, que é o engenheiro? Então eu sempre falo que o primeiro ponto de venda é o rapport, que você gera uma sintonia com o teu cliente. Isso é fato. Muito, muito bacana. Outra questão que a gente quer abordar aqui também, nós sabemos que atualmente muitas empresas montam seus times comerciais e na grande maioria das vezes estabelece ali, né, dentro dos tão famosos POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrões, scripts previamente decorados.
E a gente sabe que nem sempre esses scripts atendem a demanda de todos os clientes. Cada cliente, muitas das vezes, gera uma conexão diferente, né? Então, assim, na sua concepção, você acha que o que você acha, na verdade, né, que substitui esses scripts decorados nessa nova forma de vender que nós vivenciamos aí dentro do mercado? Você vê, ó, isso é uma pergunta muito interessante e ela fica dentro do rapport. Sabe por quê? É a questão da validação. Muitas das vezes eu estou conversando com o cliente e eu entendo o que está acontecendo no negócio. Eu sei que está acontecendo no negócio. Mas eu prefiro deixar ele falar, sabe? Porque à medida que vai havendo uma validação e eu estou aprendendo, eu pego a caneta, eu aceito as sugestões e críticas, e isso vai aumentando o quê? O meu campo de concentração. Eu trabalho com a mente. Agora, uma coisa que as pessoas costumam misturar é o script no WhatsApp. Uma coisa é você treinar um time comercial e ele decora um Ctrl+C, Ctrl+V e coloca um IA. A inteligência artificial, ela é muito boa para você trabalhar. Agora, diz uma coisa, se eu tivesse que vender um ticket de 100 mil reais de perfumes importados franceses, você acha que o cliente ia comprar por telefone? Você acha que o cliente ia comprar como? Certa vez eu estava comentando com um empresário e eu falei, olha, fique um pouco atento ao Vitor Minaya, um abraço, Vitor Minaya, companheiro nosso aí, vendas de alto impacto, um abraço, irmão, esse é fera. Você é um monstro para contratar pessoas, para engajar times. Uma honra a nossa live. Então, assim, eu sempre falo o seguinte, o que é importante, você tem que ter um passo a passo da venda, tá? Se o cara for o mais caipira possível, ele não saber nada de vendas, Diego. Se ele saber ter energia de rapport, fazendo calibragem de comunicação. O que é calibragem? O cliente fala forte, fala alto e fala baixo. Calibragem de comunicação. O cliente trabalha com gestos acima do tórax. Isso é um tipo de comunicação segura. Passa segurança. É igual um maestro que vai reger uma orquestra, ele parece o Batatinha, o ombro dele é para baixo e a cabeça dele assim. Ele não vai passar energia. Então, acho que são dois pontos fundamentais. Agora, eu não, assim, eu acredito que o fator humano é o que transforma as vidas das pessoas. Por exemplo, tem uma agência de marketing digital. Bruno, estou vendendo 50 mil reais por mês. Quero vender 300 pau por mês. Eu faço gestão de tráfego, fico martelando a gestão de tráfego, ou saio da zona de conforto, pego um terninho, pego uma gravata, ou a mulher pega a sua roupa, o seu blazer, e sai para visitar os clientes. Concorda que uma coisa eu posso dizer com certeza, Diego, do que o prego é o skin the game. Eu prego o que eu faço diariamente. Toda vez que eu sinto que a minha relação esfria com o cliente, porque eu não estou presente na memória do cliente. E 68% é a falta de habilidade do Bruno Chagas. Sou eu que estou pisando na bola. Porque quando eu começo a esfriar a relação, é igual um casamento. Começa a ficar gelado. Então, eu sempre falo que os maiores high ticket, 100 mil reais, 200 mil reais, meio milhão, o cara vai dar para o cara que está com a barriga tomando um café no balcão com um cliente, ou vai fazer por telefone? Se fosse assim, não existiria os grandes eventos que nós temos hoje, entendeu? Os grandes eventos de vendas, ele é feito uma conexão humana. A internet é maravilhosa. Quem descobriu o algoritmo está ganhando dinheiro, está tudo certo. Eu sou totalmente a favor. Agora, nada substitui o poder da comunicação. Eu tenho aqui 200 mil reais. Eu quero investir no produto com o Diego. Eu invisto com o Diego, que é um amigo, que está no olho com olho comigo, que ajudou a minha mãe, que fez um negócio com a minha família, que trabalhou comigo, ou vou liberar esse dinheiro com uma pessoa que fez um tráfego pago? Então tem que tomar um cuidado muito grande, porque vamos supor que não existisse mais internet. Acabou o tráfego pago. Acabou o Instagram. Você ia conseguir sobreviver? Então, eu acho que na hora de você arregaçar as mangas, é uma reflexão para o empresário. Se você quer de fato trazer... Eu tenho uma agência de marketing, eu gosto de falar isso, né? Eu faço gestão de tráfego, faço estratégia. Convide os seus executivos a não ficar só em reunião de plataforma. Tem hora, meu amigo, que o sucesso ele está pós-evento. O sucesso, eu levei 4 anos para entrar nas melhores construtoras desse país. Eu disse, 4 anos, eu não desisti, eu persisti. Eu não fui um chato insistente, mas eu entendo que a persistência é a alma do empreendedor. E eu sempre falo que o teu negócio vai dar muito errado. Não pensa que vai dar tudo certo. Mas a vontade que você tem de persistir
me faz refletir quando eu fui sorveteiro. Quando eu comecei com 10 anos a vender sorvete na minha vida, e eu, dos 2 primeiros dias, eu me lembro que o primeiro dia eu rodei 3 horas, não vendi um sorvete. 3 horas rodando. E aí Deus falou no meu coração, começa a se comunicar. Eu comecei a gritar, sorvete, sorvete cremoso, olha o sorvete cremoso. De repente o cara levantou a mão e falou, Brunão, quanto que custa o sorvete aí? Um é 30 cruzeiros, dois é 50. Era o ano de 1993. Em 1 hora eu vendi 30 sorvetes. Então a reflexão que tem é o seguinte, meu amigo, se não, você está perdendo dinheiro com o lead, está na hora de você criar movimento. Faz palestra, vai para um hotel, Mentes e Harmonia, é o Diego, é o Vitor que está aqui na live, é o Pedro, é o Manuel. É ir para a batalha, meu irmão. É para rimar debaixo do viaduto. É assim que faz negócio. Porque vendas, eu sempre falo o seguinte, Diego, é algo que transforma o brasileiro. Tira a pessoa literalmente da pobreza. Porque o salário mínimo é muito pouco no Brasil. E as pessoas querem se contentar com pouco. E talvez uma coisa que eu falo é o seguinte, quanto mais pessoas que não conhecer sobre as vendas, quanto mais pessoas que não encantar pessoas, mais fácil teremos pessoas manipuladas ganhando R$ 1.000 por mês e tendo uma vida que elas não merecem. Essa é a minha opinião sobre vendas, cara. Rapaz, muito, muito forte. A gente, como eu estou tentando acompanhar, eu gosto de anotando alguns scripts aqui, mas é impossível, Bruno. Se a gente for anotar tudo, a gente perde muita coisa importante, né? Mas vamos lá, quero aproveitar esse momento, né, dar as boas-vindas aos demais que entraram, né, especialmente ao professor Victor Minaya. Hoje, Victor Minaya é um dos meus mentores. Tenho extrema gratidão aí pela vida desse cara que também no ramo aí de vendas, no ramo de contratação, né? Especialmente aí, ele fala muito aí da geração Z, né? É um cara sensacional também. E os demais que entraram, né? Vi aqui que entrou o Eric Chagas, é parente seu, Bruno? Meu irmão. Ah, tinha que É, ser. meu irmão. É meu irmão. De conhecê-lo pessoalmente também, ainda quero ir a São Paulo, Sim, eu quero tomar um café bem legal aí com toda a família, né? Sua mamãe com já conhece. certeza. Ó, sem palavras. Mas vamos lá, né, os demais, né? Temos aí alguns comentários, né? Em algum momento aí a Vera, minha sogra do coração, comentou, né, a verdade, então aí validando, né, validando o que nós estamos aqui passando. Diva, minha esposa, também comentou, né, conexão humana, contato olho no olho, isso é muito importante. Isa Menhor, que é uma social media, né, aqui da nossa cidade, talvez, eu acredito que seja a melhor, né? Que nós temos aqui na cidade, no noroeste de Minas inteiro. Isa comentou aí, sensacional, realmente está sendo um bate-papo muito legal, né? Enfim, vários outros, né? Alan Santos também, opa, boa noite, excelente conteúdo. Doutora Sinara, né? Comentando aí também, parabéns por mais essa live. Pessoal, assim, nosso coração aqui, como se diz, está explodindo de alegria com esse momento, né? E vamos para o próximo bloco, né? A Lívia também quer ir tomar um café em São Paulo. Preparar, nós vamos lá. Sim, com certeza, doutora Lívia. Vamos lá, vamos falar agora, né, sobre técnicas e ações práticas. É claro que no decorrer dessa live, né, você já falou muito, você falou dos seus erros que você cometeu, né, mas de maneira geral, no mundo das vendas, pela sua expertise que você já adquiriu no decorrer dos últimos anos, quais são, né, nomeia aí para nós 2 erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar vender pelo WhatsApp e pelo Instagram. Boa reflexão. Eu sempre falo assim que vender pelo Instagram ou vender pelo WhatsApp tem que ter primeiro um início, um relacionamento. Esse relacionamento, normalmente, ele é presencial, na minha opinião, tá? Porque o meu sucesso que me fez vender, sair do zero e vender mais de 40 milhões de reais, eu disse zero e mais de 40 milhões de reais, sem ter nenhuma indicação, que quem me indicou foi os clientes. Os meus clientes que são os meus vendedores. Cliente vendendo sempre para nós. Eu disse até no treinamento lá de Brasília, né? Que o Vitor estava, o doutor Diego estava também. Cliente vendendo sempre para nós.
Esse é o segredo dos campeões. Se você não tocar o coraçãozinho dele e ele não falar que o doutor Diego é bom, que o Bruno é bom, que a doutora Lívia é boa, que a Vera, que o Eric, que o Vitor, não vai adiantar nada. Então eu acredito que vender por WhatsApp, vender pelo Instagram, tem que haver primeiro um ponto de contato humano. Mas, Bruno, o cara começou a comprar por telefone porque ele falou, tudo bem, eu já vendi, assim, 200, 300 mil reais por telefone sem nunca ter visto o Bruno Chagas. Vocês querem uma realidade? Eu vendo com um cliente em Manaus, Amazonas, eu nunca pisei em Amazonas, nunca. Preciso até lá, inclusive, estou devendo. Desde 2015, eu já vendi milhões de reais. E sabe por quê? Porque eu estive aqui em São Paulo, no escritório dele. Quando ele mudou o time dele de engenharia para Manaus, ele disse, eu vou comprar nas mãos do Bruno. Por quê? Porque o processo é muito bem estruturado. Essa conexão humana, o rapport, saber fazer perguntas, a questão de contornar a objeção. O que eu falo para vocês não cometer é quando o cliente atacar vocês na negociação, use os amortecedores de comunicação. O cliente chegou, olha, eu discordo de você. Não, tá certo, seu Pedro, eu compreendo que o senhor discorde de mim, mas deixa eu entender o que machucou o seu coração. Seja humilde, sabe? Seja como um aluno, não vai para o embate. Porque a pessoa que fica no embate e na batalha, na guerra, ele acaba gerando o quê? Um ranço, um desconforto. Entendeu? Isso serve para líderes de igreja, serve para líderes comerciais, líderes de escritório, não importa. Faça perguntas para a pessoa para você identificar o que machucou o coração daquele profissional. Às vezes ele comprou a mercadoria que era o dinheiro que ele tinha, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, ele perdeu tudo. Então, na sua posição, eu também estaria louco de raiva dessa pessoa, que realmente ele não agiu de boa fé com o senhor. E não tente empurrar o produto. Se o cliente colocar uma objeção, a objeção é um ponto positivo. Eu gosto de usar a expressão assim, ó, eu quebrei a objeção. Não, eu não quebro a objeção. Nós contornamos a objeção de uma forma paciente para chegar ao fechamento, que é que as meninas estão colocando aqui. E a objeção, a diva, né, sua esposa, inclusive, a objeção era uma coisa extremamente prazerosa, né, porque existe ali um debate suave. Agora, eu tenho que parar para entender o quê? O que machucou o coração do meu cliente. Porque assim, e se eu abro a porta do meu escritório, você fala, olha, você não precisa comprar nada hoje do Bruno. Tira essa ansiedade. Eu não vim te vender nada. Aí o tal do gatilho da reciprocidade, que todo mundo gosta de falar, né, que é a persuasão, 2.0, enfim, de Robert Cialdini, ela funciona nesse caso, essa ferramenta. Por quê? Porque você gera na pessoa o desejo da pessoa falar assim, poxa, o cara veio aqui, me trouxe ao escritório, foi tão carinhoso comigo, me escutou, levou 2 anos, pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2 anos, ele falar, agora eu sinto confiança. Então, primeiro você tem que tratar essa ferida. Todos nós temos ferida emocional. Você tem ferida emocional quando você é criança da rejeição, você tem ferida emocional de abandono, você tem ferida emocional de traição, não só de um casal para o outro, mas a traição de amigos que na tua igreja te traiu, de amigos familiares que te traiu, porque as pessoas não querem falar sobre isso. Mas essas feridas emocionais, o cliente que você está lidando do outro lado, também tem feridas. Então, a sua adolescência, a sua mocidade e a sua vida adulta, ela carrega traumas antigos, entende? Então, eu sempre falo, toda vez que o cliente me ataca, eu sempre compreendo e sempre entendo, porque eu quero, na verdade, me colocar na posição. Eu vejo um outro Bruno do outro lado. Eu vejo um outro Bruno, eu não quero machucar o Bruno. Se eu vou ensinar o Bruno, se eu quero vender para o Bruno, eu não quero enrolar o Bruno, eu quero que a pessoa, pelo menos, falasse a verdade para mim. Quando o cliente sente que há verdade no seu coração, algo diz no coração dele que você é um cara verdadeiro e honesto, porque a sua personalidade, o seu traço de personalidade, ele sente de uma forma invisível. É o que eu chamo de venda oculta. A venda oculta acontece, a pessoa não precisa falar muito para ser vendedor. O meu irmão costuma dizer, no cliente eu fico de 80% a 90% com a boca calada. Pode anotar isso aí. Eu escuto, e aí as pessoas diziam assim, por que o Bruno demora 2, 3 horas numa reunião? Porque eu gosto de entender sobre pessoas primeiro e processos. Então, uma coisa que eu gosto de falar, que é muito importante,
Seja amável com as pessoas e firme com o problema. Seja amável com as pessoas e firme com o problema. Meu filho aprontou na escola. Seja amável com seu filho, mas firme com o problema que você não concorda. Agora, eu sou bruto com o meu funcionário e sou bruto com o problema, você tem problema de relacionamento. Porque assim, se você tem uma questão neuropsicológica, se você é muito estúpido, ignorante, e você fala assim, porque quando eu era criança, eu tomava um tapa na cara e um murro na boca e uma paulada na cabeça. Agora, eu tenho minha empresa e tem que ser a ferro e fogo. Isso até dá resultado, tá? Que é o líder coercitivo. Vou falar que dá resultado. Só que tem um detalhe. As feridas e os traumas e as psicoses, elas são gigantes. E aí a pessoa impede o funcionário de colocar situações e sugestões num brainstorm, numa tempestade cerebral para o desenvolvimento do time. Então eu sempre falo que a liderança coercitiva ela não é ruim. Se você é do exército e manda a tropa subir, eu tenho que dar uma ordem para a tropa subir e pegar as armas. Agora, se eu sou muito bruto com a minha equipe, principalmente vendas, né? Principalmente vendas, o ser humano do outro lado, ele também precisa, às vezes, um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, um pouquinho de bom senso. Agora, eu posso falar, fulano, esse mês você não bateu o plano, vi que você ficou 20% abaixo, mas vamos juntos, em nome de Jesus, fazer um trabalho, desenhar uma estratégia, nós vamos tirar o time dessa situação. Porque se o time está para cair para a segunda divisão, nós podemos colocar o time pelo menos no meio da tabela. Para pelo menos respirar aí para jogar uma Sul-Americana, entendeu? No mundo do futebol. Então, eu sempre falo que o ponto principal, a liderança, todos nós somos líderes. Na sua casa, na sua empresa, você é um líder. Agora, cuidado com a forma que você se expressa com as pessoas. Porque se a pessoa se expressa muito bruto e muito estúpido, do outro lado também tem um homem, do outro lado tem uma mulher também de fibra. Existem 6 coisas que eu falo que você tem o poder de conquistar. Igrejas, empresas, família. São 6 coisas. Pode anotar isso aí. Primeiro é o quê? É o dinheiro. Se você tem dinheiro, meu amigo, você consegue fazer muita coisa. Não me venha contar a história não, que os bastidores funcionam. O cara que mora 10, 20, 30 mil, nos bastidores funciona. Meio de igreja, empresa, nós somos aqui do jurídico, né, doutor Diego? Você sabe que funciona. A lei é do jurídico, claro que funciona. Então, dinheiro e lei são cruciais. Agora, força física, tem gente que usa o grito, o berro, a estupidez para ganhar poder. Fica bem esperto com esse tipo de pessoa. Que esse tipo de pessoa tem que ser colocado no teu lugar. Meu amigo, pera lá. O respeito acabou com a mulher. O respeito acabou com o filho. Você tem que respeitar de forma leve e branda. Porque essa pessoa está usando, é como se fosse Maquiavel. Ela está usando uma estratégia para calar a sua boca e impedir o seu crescimento. E o quarto que eu falo é o que? A força mental. Que aí é o nosso equilíbrio, o nosso eixo mental. É a gente lidar com as nossas emoções e respirar bem fundo. E aí você tem o quinto, que é a sedução. Infelizmente, não importa o sexo oposto, existe o poder da sedução. E o sexto é a persuasão. A persuasão é a ferramenta mais barata, mais econômica, usada para o bem. Porque tem pessoas que usam a persuasão, infelizmente, para angariar coisas que não são cabíveis de falar nessa live. Então, esses são 6 pontos que eu falo para você que está ouvindo essa live que leva para sua vida, entendeu? Repita os 6 para mim, por gentileza. Eu acho que eu só tá assim. Primeiro é o dinheiro. Primeiro é o dinheiro. É muito importante isso, o dinheiro. A lei é o segundo poder, que faz as pessoas mudar. A força física é o terceiro. A força mental é o quarto. A sedução é o quinto. E a persuasão é o sexto. Você pode identificar, você que está vendo essa live aqui, raciocina à noite, colocar a cabeça no seu travesseiro. Tem pessoas que conseguem as coisas usando uma dessas 6 armas. Talvez ela nem saiba, mas ela sabe se especializar em uma. Eu sempre falo, a pessoa que grita, que berra, que tenta assustar, meu amigo, aqui não. O teu direito termina agora, entendeu? Aqui não vai. Então, o líder coercitivo, ele lida com essa da opressão. E às vezes, aí você vai, Bruno, como lidar com um líder muito tóxico, que não... É muito simples. É só você fingir demência. Finge demência para esse cidadão e não vai para o confronto. Porque o problema neuropsicológico dele, e aí o doutor Diego pode falar melhor, o comprimido quem tem que solicitar é a empresa. Se esse cidadão ele é problemático, ele é um estúpido, ele trata todo mundo mal, primeiro que o lixo que está dentro dele é descarregado
nos funcionários. Aí o empresário, com todo o respeito, que é um bananão, o empresário Zé Banana, o que ele faz? Ele mantém esse cidadão porque ele acha legal. Que ele fala assim, não, porque é isso mesmo, tem que bater no vendedor. Vendedor é preguiçoso, tal. Cara, essa palavra preguiçoso, ela gera uma série de derivados hoje. Dentro do direito, você sabe, doutor. Porque assim, essa pessoa tem um laudo neuropsicológico dela, ela passou por uma análise clínica, aí o empresário tem que investir nisso aí. Se você quer ser empresário, não, porque o meu time não deu certo. Eu acho engraçado, eu demiti, não deu certo, demiti. Ué, você demite todo mundo. Então o turnover do cara é 50%. Eu vi empresários que me ligou, eu contratei 10 vendedores, mandei embora 7. Falei, nossa, com sua taxa é 70% de turnover, de rotatividade de pessoas. Ou seja, o cheiro podre começa na onde? Na cabeça do líder. Muito bom, muito bacana. Meu irmão, tem várias pessoas aqui participando, né? Doutora Sinara, inclusive, até terapeuta comportamental também, está aqui nos acompanhando, é advogada também. Tive a honra e o privilégio de tê-la aqui no escritório durante um certo tempo. Não mandei ela embora, viu, Bruno? Ela. Pessoal, doutor, pra não, Como se deixa eu diz? falar uma coisa para ti. Desculpa te interromper. Pessoal, não esquece, depois o doutor vai liberar aí no final. Me siga nas redes sociais. Palestrante Bruno Chagas tem muito conteúdo lá. Palestrante Bruno Chagas no Instagram. Já vai seguindo lá, né? Porque senão vai esquecer depois. Então aí, excelente live, Brunão. Jacques Soares também participou, falando tópicos excelentes. Eu precisava muito estar nessa live. Parabéns, vocês são incríveis. Realmente não há palavras, né, pelo que a gente está aprendendo aqui. Posso dizer mais, né? Tem pessoas pagando fortunas para estar em ambientes recebendo esse mesmo conhecimento que nós estamos tendo aqui nessa live. Né? Hoje você vai participar de um G4 Club, eventuais outros negócios, tem pessoas pagando aí cifras de 240 mil para estar nesses ambientes e para chegar lá, né, receber justamente esses insights que hoje nós estamos tendo a oportunidade. Posso dizer que isso aqui é um presente de Deus, né, para nós hoje Amém. levarmos para os nossos negócios e aplicarmos dentro dos nossos negócios. Eu sei que, no mínimo, nós vamos sair daqui mais humano e enxergando melhor o nosso ambiente de trabalho. A grande parte dos que estão nos acompanhando são empreendedores, possuem pessoas nas suas operações, né? Então vão sair daqui realmente com a mente mudada, com a mentalidade transformada através dessas palavras. Vocês são incríveis. Enfim, vamos lá. Vamos dar seguimento, né? Assim, estamos até sem palavras, mas vamos continuar aqui, Brunão. Como usar, né? Fala pra gente, como usar aí perguntas inteligentes para guiar o cliente até a decisão de compra. Eu fico até sem jeito de fazer essas perguntas já, porque você já falou tanta coisa aqui que nos leva a essa condução, né? Mas vamos lá, complementa um pouquinho mais, fala pra gente, né? Como que nós vamos guiar, né? Qual as perguntas mais inteligentes que a gente pode fazer aí para o cliente e conduzir ele para esse momento do fechamento. Eu gosto sempre disso aí, dessa provocação, porque eu falo assim, o vendedor, ele sempre diz que o plano de vendas dele é alto, que ele não consegue vender, porque o chefe dele é muito bruto. Eu sempre vou escutar essas coisas a vida inteira. Isso é uma coisa de praxe da empresa. Agora, existe uma coisa, são 6 ladrões da produtividade que eu falo. 6 ladrões da produtividade. Bruno, o que é isso? Por que o vendedor não vende? Aí as pessoas, eu pergunto isso pro vendedor. Então você empresário que está escutando aí, quando o cara falar que ele não vende, faça 6 perguntas para ele. Anota aí. 6 perguntas para você assim falar para ele, vamos lá, por que você não vende? E aí você vai colocar ele na parede. 12% ele tem uma atitude mental negativa. Vou colocar até melhor. 12% ele não sabe ouvir. 12% ele não sabe ouvir. 13% ele tem uma atitude mental negativa, ele é uma pessoa tóxica, ele gosta de pegar o telefone sem fio. Sabe a tal da rádio funcionário, para não falar outra coisa? Que eu não gosto de usar a expressão que todo mundo sabe como se fosse um peão, eu não gosto dessa expressão. Mas a rádio funcionário liga um para o outro e isso contamina. A semente negativa que cai na cabeça vai germinar, pode ficar tranquilo. Então 12%
a pessoa não sabe ouvir. 13% é atitude mental negativa. 15% o cara é acomodado, o cara do sofá que não quer estudar, que não quer fazer nada. 17% o cara não se prepara para buscar o cliente perdido. 18%, sabe o que o cara tem? Ele não tem método de vendas. Ele não sabe fazer perguntas, ele não sabe gerar rapport, ele não sabe nada. Então ele acha que é só visitar o cliente. Não basta você só visitar sem método. Então 18%, de fato, você precisa visitar o cliente. Agora, 25% é o entusiasmo. Então você percebe, com esses 6 ladrões da produtividade, a gente começa a identificar o quê? Que o nosso vendedor, ele vai contar uma história que ele não quer vender. Então ele vai falar assim, nossa, eu vou ligar para alguém, vou ligar para o Diego. Diego, tá complicado trabalhar no escritório da Nogueira, né? No exemplo de Nogueira, né? Ah, rapaz, eu não sei, as coisas não estão acontecendo e tal. Falei, mas antes que você fale alguma coisa, eu posso te fazer perguntas? O cara fala, posso fazer perguntas. Então vamos lá. Você sabe ouvir? Sabe, então eu vou te passar algumas informações. O cara não está preparado para isso, entendeu, doutor? Ele quer, na verdade, arrumar um culpado, é igual o brasileiro que fala, eu não estudei porque meu pai é pobre. Eu não estudei porque minha mãe é pobre, não tem condições. Todo mundo, nós somos brasileiros, eu cresci com isso. Agora, você pode até ser pobre, você pode ser humilde, não tem nenhum problema nisso. Agora, o que você faz para mudar a sua vida? Eu acho que esse é o grande ponto que muda os meninos de homem e as meninas de mulher. Eu sempre falo que, assim, a gente tem essa questão dos ladrões da produtividade, que é 12% não sabe ouvir, 13% tem atitude negativa, 15% está acomodado, 17% falta preparo, 18% faz poucas visitas sem metodologia e 25% é entusiasmo. Tem o Eric, ele fez uma pergunta aqui, Bruno, como lidar com excelentes vendedores que não performam, não por falta de técnicas, mas por problemas emocionais internos, sem se tornar o psicólogo dele. A gente vai responder essa já. Então, o que acontece? Tem coisas que não estão no alcance do empresário. Tem coisas que não estão no alcance do líder. Agora, existe assim, vai chegar a hora, se o cara... Vamos lá, final de semana, eu tenho aqui um empresário que vende, sei lá, ele vende batata chips. Aí eu tenho um vendedor que vende 100 mil, o outro vende 80, o outro vende 50, o outro vende 10. Só que assim, eu vou te falar a minha experiência de 20 anos no trecho, tá? O final de semana dos vendedores que menos performam, sabe qual que é? O cara ele não tá numa mesa legal. A mesa dele, meu amigo, é a mesa, né? Ele sai para curtir, vou curtir a vida, tá bom? Cada um tem o seu momento da sua carreira. Agora, não justifique a sua falha porque você não está conseguindo vender, porque a empresa não te dá subsídio, tá? Então, assim, eu acredito que muito tá ligado, entendeu? A questão do que a pessoa está fazendo para mudar a vida dela. O Bruno não vai mudar a vida do vendedor. O Diego não vai mudar a vida dele. Agora, a questão emocional, como o Eric falou, o cara, eu vou te falar uma coisa, de todos os vendedores que eu acompanho, quando ele fala assim, eu não estou conseguindo vender. Se o cara tem muitos problemas emocionais dentro dele, ele pode ter um problema. Eu, como trabalhador de vendas, tenho muitos problemas também. Eu não sou um cara perfeito. Agora, se eu não sair para a batalha, agora, se eu não sair para o front, agora, se eu não sair para debaixo do viaduto e passar por cima dos meus fantasmas, nada vai acontecer. Agora, se o vendedor tem questões psicológicas, ele não fez um laudo, ele tem TDAH, ele tem um pouquinho de autismo, ele tem transtorno, meu amigo, isso é um assunto particular, o doutor Diego está aí para explicar melhor, mas a gente tem que, é uma coisa da empresa para com o vendedor. Nunca fazer o julgamento nele, que ele é preguiçoso, que ele desculpa a expressão, braço curto, para não falar outra coisa, estamos em live. Eu acho que, assim, tem questões que o empresário não vai saber resolver. Mas a questão de, eu falo, meu amigo, você quer vender mesmo? Vamos fazer estratégia. Existem 3 pilares. Primeiro é o quê? Eu quero vender 1 milhão no ano de 2026. Para vender 1 milhão no ano de 2026, eu tenho que ter uma tática, que é o item 2. O primeiro é estratégia a longo prazo. 1 milhão em 2026. Qual que é a tática? Trabalhar todos os dias, ir para feira, reunião, e reunião de network, e palestra, e não sei o que lá. E o operacional é suar, é transpirar todos os dias.
Independente se o vendedor tem problema emocional ou não, se ele não fizer essas 3 etapas, nós não temos o que fazer. De uma forma técnica, elegante, se de fato for comprovado, pode ser que ele não nasceu para ser do comercial. Nem todo mundo está preparado para levar em toda a sua vida. Tem um estudo que diz o seguinte: você está preparado para levar mais de 100 mil nãos na sua vida? É o que você está preparado. Por isso que o digital as pessoas estão desistindo. Porque é mais não, como qualquer venda. O digital é uma venda. Então, é você aliar o emocional. A pessoa quer ou não quer? Tem coisas que você não pode entrar na vida particular, porque aqui a mente, você não tem o poder da onisciência. O onipotente, o onipresente, o onisciente, o onisciente você não entra na mente da pessoa. Então é muito importante que você alinhe o eto, a forma do eto, a estratégia a longo prazo, a tática a médio prazo e o O, que é o curto prazo. Se o cara quer fazer essas 3, a tríade de 3, é sucesso. Agora, se ele tem algum problema emocional e não sabe, porque assim, é impossível a paciência, você fazer uma reunião com a pessoa e seguir os processos comerciais, é impossível essa pessoa não comprar na tua mão. Falo isso porque vender para mim é como se fosse assim, sair para uma diversão. Eu amo vender, mas eu gosto mais, sabe do quê? Do ser humano. Porque vendas para mim é conquistar pessoas de alma e coração. O dinheiro é uma consequência. Ganhar 40 mil reais de salário, 70 mil reais de salário, isso é uma coisa tranquila para o brasileiro. É que contaram uma história triste para vocês, que é impossível você fazer isso. Porque sabe o que acontece? A ignorância não é que o céu é o limite, mas a ignorância mental das pessoas que é o limite. E talvez se esse vendedor, como o Eric disse, não tiver um trabalho emocional, e aí é uma questão de terapia, meu amigo, aí é outra área, entendeu? Ele tem que saber que a fórmula do eto, a estratégia, a tática operacional, com os 10 pilares de uma venda bem estruturada, vai colocar ele no caminho da glória eterna. Muito bacana, Brunão. Brunão, temos aí algumas perguntas, mas eu quero dar uma atenção especial aqui à pergunta da Isa Menhor. Ela fez uma pergunta aqui na caixinha, dizendo o seguinte... Deixa eu só... Continua isso, só conectar aqui, só um minutinho, continua aí. Vai interagindo com a galera, peraí. Dá para performar e aprender dentro de uma empresa tóxica? Vamos lá, Brunão. Não deixa nós não, Brunão, porque agora que o negócio ficou bom. Senão vai descarregar, né? Hoje foi o dia meio doideira. Peraí. Tranquilo. Fazer descontraído aqui, pessoal. Porque se cair vai ficar ruim. Nossa, que pergunta é? Gostei dessa pergunta. Qual que é a pergunta aí da menina? Eu já gostei. Essa pergunta é sábia. E aprender dentro de uma empresa tóxica? Sim. A resposta é sim. A resposta é sim. Deixa eu falar uma coisa para ti. Qual que é o nome da colega? Isa. Isa? Menhor, isso. Tem coisa que não vai depender, sabe do quê? Da empresa. E eu posso contar uma verdade para você? A empresa não vai se adequar para o funcionário, tá? As leis estão aí para reger o país. Existe uma coisa. Ou você desiste, ou você lida com os fantasmas internos da sua mente. O maior ladrão que está do seu sucesso está no seu cérebro, na sua mente. Não adianta, porque é o seguinte, eu trabalhei com muitos líderes toda a minha carreira. E posso falar uma coisa para vocês? A grande maioria foi pessoas altamente estúpidos e grossos, tá bom? Pessoas extremamente com problemas mentais e psiquiátricos. Essa é a grande verdade que eu estou dizendo para vocês. Aqui eu não fico em cima do muro, eu tenho que falar a verdade. Mas, Bruno, como que você lida com tanta essa tranquilidade? Você se posiciona? Eu vou para 22 anos, meu amigo, de pressão diária. 22 anos. E performando sempre em das primeiras posições. Mas por que isso? Eu falo para vocês que existe uma tríade na sua vida, que é a tríade que me sustenta de pé. Que é Deus, para mim, sobre todas as coisas. A minha família, que eu cuido de uma forma verdadeira, que eu honro minha esposa e meus filhos. E o terceiro é o que você faz pela vida das pessoas. E aí eu vou tocar num ponto muito forte. Gostei muito dessa pergunta, porque as pessoas perguntam assim para mim, Bruno, como você consegue entrar em grandes construtoras? E aqui eu vou abrir o coração para vocês nessa live, de alma e coração. Não considero o Bruno como uma pessoa altamente intelectual, altamente... Não é sobre isso. Toda vez que você faz pessoas felizes, eu falo isso com ação. Sabe a terceira lei de Newton, ação e reação? As pessoas falam muito
As pessoas falam demais. Quando você sai para o meio da favela para ensinar sobre vendas, numa ONG, em Carapicuíba, onde as pessoas não têm recurso, onde Deus abençoe e eu dou uma forcinha lá para os meninos, você vê que aquilo que você entrega de alma e coração não é para fazer média para ninguém. Eu estou falando isso para vocês porque no momento mais difícil da minha carreira, quando eu criticava todo mundo, quando eu achava que o mundo era o problema, eu entendi uma coisa de um mentor, o Ed Carlos, que vai escutar isso aqui. Ô Bruno, você se lamenta muito. Bruno, você reclama muito. Pegue um grupo de jovens na tua comunidade, ensine sobre música, ensine sobre vendas, ensine sobre oratória, ensine sobre comunicação. Se esse grupo performar, se esse grupo não tiver condições financeiras, mas de fato se dedicar e você formar um time, você jamais terá insucesso. Será tudo sucesso. Porque quando você faz, eu acho que o ponto do termômetro da inteligência emocional é o seguinte: se eu tenho um grupo de pessoas, estou falando de uma forma prática, tá? Se eu tenho um grupo de pessoas que eu entendo as dores, as limitações daquele ser humano, muitas vezes ele não tem mais a mamãe dele aqui. Muitas das vezes o pai daquele cidadão está preso. E aí eu vejo muita gente falando muita coisa, só que zero batalha. Então, os meus fantasmas, toda vez que, agora vou abrir o coração, que você quer sair do teu eixo emocional, algo mais forte vai queimar dentro do seu coração. Porque o propósito que Deus colocou na tua vida, ele é sobre servir pessoas. Vendas é conquistar pessoas. Vendas é servir pessoas. Então, por mais que eu posso ter um líder tóxico, posso ter uma empresa que me despreze, você vai ter a sua lágrima, você vai ter o seu choro no seu carro. Só que entenda o seguinte, que quando você está conectado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, algo mais forte queima dentro de você. É o propósito que você sai todos os dias para ajudar. E isso é sentido não pelo Bruno, pelo Pedro, pelo Diego, pelo Eric, pela Diva, não. É o cliente que identifica isso aí. Porque o cliente sabe que do outro lado tem um ser humano que também está lutando para, no país, como patriota, levar a educação. Porque o que transforma a vida das pessoas é a educação. Eu estava no meio desses dias numa ONG e eu perguntei assim para Deus: Senhor, quarta-feira, o que eu estou fazendo aqui à noite? Né? E na hora do meu coração tocou. Tinha um cliente que fazia 2 anos que ele não comprava um produto. Meu coração esquentou assim, falou assim: ó, você vai receber uma ligação amanhã. Isso aí é muito forte, é para quem crê de alma e coração. Cara, o cara me ligou depois de 2 anos, falou: Bruno, eu tenho comprado algumas coisinhas de você, mas algo me disse no meu coração que eu preciso fechar esse grande pedido com você, e esse pedido é para você. Porque vendas é técnica, sim. Vendas é arte, vendas é estudo. Mas existe uma coisa que é o segredo, e é o segredo mesmo dos campeões. Sabe qual é o segredo? Andar com Jesus Cristo. Para mim, isso é algo que transforma a minha vida e se torna, quando você põe um mestre na frente, meu amigo, algo é imbatível na tua vida. Isso para mim é muito forte, porque aguentar a pressão, e aí eu não posso tratar o meu líder e ir para a batalha com ele. Eu posso exigir o respeito, mas assim, é um ser humano que também tem filhos para sustentar, é um ser humano, eu não posso falar, desejar o mal para esse cara, entende? E se ele tem os problemas psicológicos dele, eu já falei para um líder, ao longo da minha carreira, que ele procurasse um profissional de saúde, cara, entendeu? Porque, de fato, aquilo estava realmente judiando. E quando eu falo isso, a pessoa vai o quê? Para o álcool, né? Para as drogas e para a prostituição carnal. É a tríade, entendeu? Porque as pessoas, elas têm fantasmas escondidos dentro delas. Se você começar a dar muito dinheiro, quer ver um vendedor ficar louco da cabeça? Dá 50 mil reais por mês na conta do vendedor. Dá 100 mil reais na mão do vendedor. O jogador de futebol começa a ganhar 300 pau. Ele larga de tudo, meu amigo. Ele larga da esposa, da família. Posso te falar a verdade? Cada 10, 8 vai largar. Porque o verdadeiro caráter é revelado quando você tem dinheiro e poder. Isso pode ser igreja, isso pode ser empresa, pode ser o que for. Então eu sempre falo que não tem problema. Tem lugares que não me contratam porque a gente não contrata pessoas assim, né? Que normalmente assim professam muito. Cara, para mim é tudo sobre Cristo, entendeu? Mas quem fala muito de Cristo, tal, cara, é Jesus. Porque no momento da minha carreira que eu tive mais dificuldade, quando eu quis desistir de tudo, ele me mostrou o caminho.
Entendeu? Ele me mostrou o caminho. Meu filho, segue esse caminho, pega aqui. Você pode estar sem R$ 1, pode estar passando fome, cara, pode estar no fundo do poço, não existe fundo do poço. Mas na hora que você clama o poder, o mestre te mostra. E pra mim, cara, a profissão que brilha nos meus olhos é vendas, cara. É o cara que vende a bala de goma no farol. É o cara que vende salgadinho no farol. É o cara que usa o rapor. É o cara que dá uma balinha pra você, que conquista você. Como está escrito numa frase de um vendedor ambulante aqui em São Paulo. Faça sol, faça chuva, faça até dar certo. Escrito no papelzinho que o cara me entregou. Muitas vezes são mensagens simples. Eu falo o seguinte: você que é vendedor, você que é empresário, todo dia não precisa tocar corneta, nada, mas o bem que você fizer para alguém diariamente vai se refletir na sua vida. Não tem como, cara. É o universo, é onde você acreditar. Mas eu acredito muito nisso, porque a gente não vai conseguir resolver o problema do mundo. Mas eu acredito numa coisa, que eu prefiro uma grama de atitude do que um caminhão de falatório. É o que eu falo. Muito bacana. Brunão, ô meu irmão, queria tanto que nós tivéssemos pelo menos mais uma hora para nós, né, adentrarmos aqui vários assuntos que a gente sabe que tem aí nesse universo de vendas. Temos várias perguntas, não sei se a gente vai conseguir, né, e vários comentários também, não sei se a gente vai conseguir aí falar de todos, né? Isabel, mentora, treinadora comportamental, inclusive, até comentou, né, investir na saúde emocional e mental dos vendedores é um dos melhores caminhos para fazer com que esse profissional performe melhor, né? Paulo Gonçalves até externou aí, ó, Brunão, qual a importância da prospecção na vida do vendedor de alta performance? De 0 a 10. O horário já ultrapassou um pouco, Bruno. Você tem mais alguns minutos aí para nós ou já vamos encerrar? Não, o Marcos Paulo é um amigo, né? Eu estava no Rio de Janeiro com ele. Ô, Marcos, um abraço, Marcos. O Marcos é o criador, o pessoal da live precisa saber disso, é o criador da sigla DPV, sabia? Ele é o criador mesmo. Departamento de Prevenção contra as Vendas. Ele é o dono da sigla, entendeu? Eu falo assim, a prospecção, essa é uma pergunta muito bacana, porque a prospecção é a vida do vendedor. E não só prospectar, como manter, entendeu? Agora, você prospecta, mantém, faz a retenção e cresce o faturamento. Se o vendedor parar de prosperar, é aquilo que eu falei no início, ele já está indo para a morte dele, entendeu? As pessoas falam, não, mas você está sossegado, você vende para as maiores consultoras do Brasil, tal. Sossegado jamais, você nunca está sossegado. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma construtora que abençoou meu dia, falou, Brunão, estou indo para uma obra aqui, você fez um trabalho comigo em tal obra, estou te levando para tal empreendimento. Essa é a maior alegria que um homem de vendas tem. E é uma prospecção nova. Então, o prospect, você trabalhar com esse entusiasmo todos os dias, é o que te faz ter resultados. Falam que não é nem fora da caixa, é quando você inova na curva, né? Consegue manter a mesma velocidade na curva, entendeu? Sem tirar o pé. Isso é para poucos. É o piloto de alta performance. Então, assim, eu sempre falo que a prospecção, o dia que eu parar de prospectar clientes, o dia que eu parar de me posicionar, de realmente de criar uma situação, acabou a minha carreira. Minha carreira realmente ela se encerra por ali e eu vou fazer outra coisa. Agora, todo mundo é vendedor? Todos deveríamos ser vendedores, né? Prospectar clientes, um escritório de contabilidade, um escritório jurídico e tal. Só que no Brasil, é vergonhoso falar que é vendedor, viu, Diego? Existe um preconceito que fala assim, ó, uma vez o meu irmão dá risada isso, o Eric, a pessoa fala assim, ô Bruno, lá na Vurt que você está trabalhando, tá precisando de auxiliar de escritório, assistente administrativo, analista contábil, office boy, assistente de limpeza e tal. Mas se você não tiver nada, pode ser até de vendedor. Só que essa pessoa só esquece o seguinte: para um vendedor que não performa, beleza. O cara ganha 1.000, 2.000 reais, tá bom. Mas para um cara que quer ganhar a partir dos 2 dígitos, a mentalidade é outra, entendeu? Que engenheiro civil no Brasil hoje ganha 20, 30 pau por mês? Vamos falar a verdade. Poucos ganham. É só usar alta performance, entendeu? O cara tem que ter 15, 20 anos. Sabe o que os caras fazem hoje? Pagam 3, 4 mil e faz PJ pros caras. Você entendeu? Vendas, meu amigo, é o que transforma. É o cara que vai trabalhar na agência de carro, ele ganhava 1.000 reais carregando uma barra de ferro na cabeça. Quando ele começa a ver que ele pode ganhar 4, 5 mil, ele não volta mais para trás. Ele quer viajar.
com a mulher dele para um resort, irmão. Ele quer dar um rolê com o filho dele. Ele viu que vendas, ele tem até uma vida diferente. Ele fala, poxa, o acesso de educação ele não teve. Então eu falo que hoje, na comunidade, eu ensino as pessoas a prospectar clientes no rapport, na oratória, na comunicação, porque a prospecção é a vida. Se eu vou comprar um carro e eu sou atendido no alto nível de educação, a pessoa me atende com todo carinho, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sou chato, viu, gente? Se eu for no restaurante e eu não for bem atendido, eu levanto e vou embora, tá? Eu não fico no restaurante. Porque assim, quem é da área comercial, quem gosta de encantar os clientes, o nível de exigência é alto. Os meus clientes, eu amo meus clientes. Eu amo. Os meus clientes, quando eu rompi o tendão de Aquiles do pé esquerdo, que eu fiquei afastado 60 dias, a minha esposa me ajudou, foi os meus clientes que me conduziram, cara, nas vendas, entendeu? Então, assim, por quê? Houve prospecção, houve encanto, houve entusiasmo. Isso são ferramentas que não precisa aprender em engenharia. É um ponto básico. Deveria ter? Deveria, mas o cliente, ele gosta mais do teu coração. O coração é importante. E eu não precisei nem pedir nada, pois foram descobrir no final, quando eu estava voltando a andar. Então, eu acho que é importante isso, nunca parar de prospectar, nunca parar de realmente levar com seriedade, porque nós precisamos das pessoas. Eu acho que o cliente, na pandemia, ele provou uma das grandes verdades do Brasil. A construção civil, ela é que é a minha área que eu atuo, né? Ela é uma área que me deu muito orgulho, sabe, como brasileiro, porque a gente viu nas obras, as pessoas trabalhando, não deixou a peteca cair. Infelizmente, perdemos muitas pessoas queridas, eu perdi cliente, uma tristeza que, assim, não tem como voltar atrás, mas eu sempre falo que, infelizmente, pessoas vão tratar nós como números, tá? E a verdade é essa, encara as verdades. Mas o mais importante é o teu legado, porque um dia você vai morrer, um dia Deus vai te levar. Mas você quer ser reconhecido pelos números que você teve ou pela forma que você tratava as pessoas? Eu acho que isso é uma reflexão que fica, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Brunão, o horário já extrapolou bastante. Eu tenho uma última pergunta aqui que eu acho ela de suma importância, que eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram muito, né? Já falaram, o senhor já falou muita coisa a respeito das vendas, mas essa pergunta aqui eu quero que você dedique aí pelo menos mais alguns minutos para você respondê-la. A pergunta é a seguinte: como estruturar um processo de vendas? Solta esse negócio aí para nós, mostra para a gente como que nós precisamos, o que que nós precisamos fazer para estruturar um processo de venda dentro do nosso negócio. A palavra é autenticidade. Seja autêntico no cliente. É autenticidade. Seja você. Não queira falar aquilo que o cliente quer ficar encantado que você fala, mas a sua autenticidade e a forma que você conduz a situação dele, vamos supor que esse cliente está devendo 1 milhão na praça. E aí você trata ele de uma forma fria. As pessoas falam assim para você: ah, não, esse cara tá quebrado. Mas assim, poxa, poderia o Bruno estar quebrado do outro lado? Será que você gostaria de ser tratado daquele jeito? Uma vez eu peguei um cliente que estava com um problema muito sério no mercado e falaram para mim desistir dele. Ah, não. Quando o cliente não tem dinheiro, desiste do cliente. Olha só, desiste do cliente. Só que esse cliente hoje é um dos melhores que eu tenho. E sabe o que ele fala para os concorrentes? Quando, no momento da dor maior que eu tive, quando as minhas cartas de anuência estavam na praça, quando ninguém acreditou em mim, o Bruno Chagas acreditou em mim. Porque eu não acreditei nem em gerente, eu não acreditei no diretor, eu acreditei no ser humano, na autenticidade do momento que o cliente está vivendo. E outra coisa, desinstala o medo. O vendedor é muito medroso. Ah, eu tenho medo de perder emprego. Meu amigo, não tenha medo de perder emprego. Tá? Se prepare para ser um campeão de vendas. Estude técnicas, faça uma estrutura. O Bruno falou que é o rapport. Eu vou soltar depois, ó, depois me conecta no Instagram Bruno Chagas. Eu gravei um curso com os 10, que são 15 matérias na verdade, mas tem 10 processos para te tornar uma máquina de vendas. Ali no meu curso vai estar liberado depois, vai subir para as plataformas aí, Dr. Diego vai compartilhar depois. E assim, é um curso que eu coloco o que eu faço diariamente. E uma das coisas que eu falo, seja paciente com o cliente. Não acelere ele, não fica, eu tenho que visitar outro cliente, aí de repente você julga ele porque ele não tem dinheiro. Mas os clientes que estavam, assim, numa situação financeira complicada, me indicavam para 10, 15 pessoas. Mesmo sem dinheiro,
A minha autenticidade junto ao cliente permitia que ele me indicava para outros. Então eu sempre falo, seja autêntico, seja verdadeiro com o teu cliente e pega o problema dele. Se ele falar assim para você, poxa, eu posso pagar em 7, 14, 21, 28, 35, 40. Cara, me ajuda aqui. Não tenha medo de ir para a empresa, de negociar a situação do cliente, entendeu? Entenda que se você for diferente do teu concorrente, essa dica é válida, viu? Você nunca vai sair da memória do teu cliente. A grande questão é que as pessoas, eles acabam fazendo o que todo mundo faz. Se você é casado, meu amigo, surpreende sua esposa, cara. Viaja com ela, vai passear, tenha sempre uma palavra diferente na sua boca. Com o teu cliente, toda vez que eu estou no meu cliente, eu sempre elogio o cliente. E ele fala, poxa, toda vez que você está aqui há 15 anos, meu Deus, o cara está 14 anos aqui dentro. Obrigado pelo que você faz por mim. Obrigado por você sempre ter me ajudado. Cara, você me indicou para tanto. Esse é um sentimento de honra. Infelizmente, perdeu-se muito isso. Ah, eu sou grato pelo que o Diego fez por mim. Não, você não tem que ser grato, tem que ser honrar, o princípio da honra. Entendeu? É honrar a pessoa, é honrar o cliente. O livro meu, que é do 0 ao 1 milhão de um campeão de vendas, esse livro aqui, ele conta exatamente, tem 10 clientes aqui, ó, o Diego, o doutor Diego aí. Tem 10 clientes aqui que terão eternizados na minha vida. Tem vários outros clientes que tem. Eu estou agora trabalhando também, me permita-me aqui, o segundo projeto, que vai sair agora esse ano, com mais 6 coautores, que é o Vende-se. É o outro livro que vai sair agora meu também, Vende-se. Então, assim, falo para vocês. Acho que eu vi. Ele já foi lançado, esse livro? Foi postado no Instagram, mas já foi para criar um desejo. Ah, Foi postado, sim, sim. Vai sair logo, logo, vai estar disponível. esse Então, garoto. Dá. sim, e depois o pessoal no Instagram, tem o meu site, tá? Que é o palestrantebrunochagas.com.br. Pode entrar lá no domínio do Bruno Chagas para você ficar mais confortável. Eu trabalho com treinamentos de performance com equipes comerciais. E, meu amigo, deixa eu contar uma coisa para você. Se o seu vendedor falar que ele não vende, que o mercado está em crise, que a política A é assim, que a política B, para de conversa furada e vai pra batalha. E outra coisa, sabe como eu pego empresário, Diego? Quando eu saio pra rua para vender. A mentira tem a perninha curta, entendeu? Mentira tem perna curta. Você pode ter todos os seus problemas emocionais. Abra o coração. Tem vendedor que já falou para mim, ô, Bruno, eu tenho que falar a verdade para você, que eu sei que você faz um trabalho de consultoria de vendas diferente. Por exemplo, pois é, eu vou para batalha. Você está achando que eu vou fazer o quê? Só uma planilha no Excel, que eu vou fazer um PowerPoint que vai sair fogo? Não. A venda é no calor humano, é do portão para fora. O encantamento é do portão para fora. Como que você atende seus clientes? O cara te conta a verdade. Olha, na verdade eu gosto de acordar tarde, eu acordo às 9h30 da manhã, então, mas agora a gente vai ter que mudar o script. Quem visita pouco, sem processo, não vende nada. Você visita pouco, não tem processo comercial. Agora, se você visitar um processo comercial, com concentração, meu amigo, ninguém segura você. Então eu acho que isso é importante, saber que treinar pessoas, quando eu vou para treinar, treinamento é um só. Eu falo, não faça treinamento. Faça o quê? Faça consultoria. É treinar o seu time comercial todos os meses, pelo menos um ano. Em um ano, nós vamos saber quem quer fazer as coisas acontecer. Porque a pessoa que não quer sentar na cadeira como aluno vendedor, que se diz um campeão, nunca terá preparado para palestrar no palco da vida. Muito bom, Brunão. Ô, Bruno, se eu pudesse ficar mais horas aqui, a gente ficava. Eu tenho certeza que você já dedicou aí quase 2 horas do seu dia aqui para nós. E assim, você acabou de ensinar mais um ponto aqui, né? Não vou ser grato, a gente precisa de alguma maneira honrá-lo, né? Queria eu ter outras formas aqui para honrar melhor a sua presença aqui, né? Mas assim, eu acho que o fato aí dos comentários que nós estamos recebendo, né? Vários aí parabenizando, eu tenho certeza que já é uma forma de honra, né? Não aqui do nosso canal, não aqui da nossa, né? Mas já é uma honra de Deus na sua vida. Para nós encerrarmos, né? A gente sabe aí que gostaria, aliás, que você deixasse aqui alguma mensagem especial, especialmente, né? Se você tivesse aqui hoje que dar uma dica para quem quer realmente destravar nas vendas e está se sentindo preso, mas que quer mudar realmente, girar a chave essa semana ainda. Qual seria a dica de ouro que você daria?
A dica de ouro, eu sempre falo o seguinte: comece a sair da sua caixa, da sua zona de conforto. Não importa o produto que você vende, não importa se é um treinamento, se é uma ideia, um serviço, comece a testar o seu poder de comunicação. Se você é aceito pelas pessoas, se você tem algo que de fato toca o coração das pessoas, quando você começa de fato a testar, eu chamo que é a pesquisinha, o método pesquisinha, é o survey, né? Você precisa fazer pesquisinhas onde você testa o poder de comunicação que você tem. As pessoas hoje em dia elas querem ficar muito sentadinho no problema. Então eu falo assim, talvez a maior dica que tem, se você tem um produto para vender, esqueça muitas das vezes aquilo que pregaram para você. Faça tudo diferente, porque disseram para mim que jamais eu ia vender mais 100 mil reais por mês na Vurt. Ninguém. Falaram para mim parar. Não, pode parar, cara. Você já chegou no teto de 3 dígitos e tal. Não. Quem tem que saber da minha vida sou eu, e você também tem que pensar isso. Você tem que, na verdade, você não pensa, o dinheiro, ele é uma consequência, a ambição é uma coisa normal. Não é errado você ter uma ambição saudável. Agora, você tem que ter uma coisa em mente. Se você quer ter resultados extraordinários, cuidado com a mesa que você senta. Começa a sair. Porque se você sentar numa mesa, minha amiga, meu amigo, que só fala mal de parente, que cuida da vida dos outros, entendeu? Que cuida da vida do irmão da igreja, que o irmão separou, que o irmão perdeu o cabelo, essas coisas, meu amigo, isso não vai mudar a tua vida. Então, assim, fale de projetos. Projetos. E eu sempre falo que os vendedores que não performam, que ficam com essa ladainha, mas eu tô com um problema nisso emocional. Aí você vê o final de semana do cara. O cara não está estudando, meu amigo. A mesa que ele está sentando não vai mudar o resultado dele. Por que que ele não vai jogar um tênis com alguém? Por que que não muda o esporte dele? Mas tênis é caro. Meu amigo, você vai ter que mudar a sua roda, entendeu? Mas eu não quero participar disso aqui porque aí você vai observar o cara não está disposto a mudar, né, as pessoas, o ciclo de amizade. Eu não estou falando para você ser interesseiro, não, tá? É você de fato, você tem um conhecimento, Deus te deu uma habilidade. Pega essa tua habilidade. Eu conheci ex-atletas de futebol em ONG. O que eu encontrei um cara que marcou o Messi na Champions? Eu encontrei um cara que marcou o Ronaldinho Fenômeno. Mas o que ele estava fazendo na ONG? O Bruno estava lá, gratuitamente. Como que eu me conectei com esse cara? Eu saí da minha zona de conforto. Então, quem quer ter resultado, meu amigo, quem quer ver a glória de Deus, tem que pôr o pé na lama, irmão. Tem que sujar a botina, arregaçar as mangas. Se você vende um produto, você vende chocolate, vai pro ataque. Tem muita gente que conheço que vende brigadeiro e tira 20 pau de salário. E o brasileiro está falando que é difícil vender. Não, é difícil vender. Não, não é difícil, não. Você não quer fazer, entendeu? Você não quer realmente prosperar. Porque Deus te deu uma arma na mão. As vendas, está na tua mão, as ferramentas. Agora, final de semana você posta do cara que pegou a mulher do outro, o outro que pegou não sei quem, o outro que foi pra balada, o outro que, meu amigo, cuidado com quem você anda, entendeu? Eu vou te falar para você, meu amigo, você tem muita chance de crescer, muda a sua mentalidade. Como diz Carol Dweck, a nossa mentalidade ela é fixa. Uma vez eu vi um irmão da igreja que ele falou para mim uma coisa extraordinária. Ele falou assim para mim que ele leu 1000 livros. Eu falei, nossa, parabéns, irmão. O irmão leu 1000 livros. A pergunta é, desses 1000 livros, o que você aplicou na tua vida? O que você multiplicou de conhecimento para a população? Qual foi a causa social que você defendeu? Onde você está engajado nas causas sociais? O que você faz pelo povo brasileiro? Então, meu amigo, esse teu estudo, esses 1000 livros, para você não serviu para nada, meu amigo. Sinto muito informar. Eu prefiro, às vezes, a grama de atitude. O cara pode ler um livro. Mas se ele praticar 60% e colocar um bom conteúdo em prática, então o cara vira uma máquina de vendas. Então, meu amigo, cuidado. Uma mente negativa, repreenda. Aqui que fica uma reflexão. O teu entusiasmo em vender vai pegar com o corvo. Cuidado com os corvos no mercado. Tá cheio. Igreja tá lotado, empresa tá lotado, família tá lotado. Eu falo português claro para vocês. Separe o joio do trigo. Ande com mentes sóbrias, mentes saudáveis, a semente da glória eterna. Cuidado, porque se você sentar do lado da pessoa que só fala mal de família, mal de colegas de trabalho, mal do teu chefe, você pode ficar tranquilo. Como diz os nossos avós, a média das 5 pessoas, o seu sexto salário
vai ser aquilo que o teu amigo ganha, porque ele só fala mal. Então você tem que andar com gigantes. Quer ganhar 100 mil reais por mês? Ande com pessoas que ganham 100 pau por mês. Ah, eu quero andar com um cara que ganha 1.000 milhões por mês. Ande com pessoas que ganham 1.000 milhões por mês. Quero andar com um cara que ganha 1 milhão por mês. Meu amigo, é isso. Percebeu? Mas Deus te deu habilidade. Você é advogado, você é arquiteta, você trabalha de porta em porta vendendo o teu produto, você é empreendedora. Não importa se você vende crochê, se você vende bala de goma no farol. Porque muitas das vezes a pessoa que vende bala de goma de farol já tem o seu próprio apartamento quitado. E muitas das vezes aquele que tem faculdade, que está com a gravatinha, né, ô Diego, não conseguiu comprar nem o sonho da casa própria, coitado. Porque faltou, sabe o quê? Humildade. Eu sou engenheiro civil, né, de formação acadêmica, especializado na área química. Nunca precisei usar o meu título de engenheiro para vender os meus produtos. Porque o conhecimento Deus deu, né, para eu me preparar todos os dias. Mas eu sempre falo, o orgulho que eu tenho é de ser vendedor. Brunão, Deus abençoe, meu querido. Só Deus mesmo para recompensar essa aula que eu já considero de uma magnitude esplêndida, né? E de certa forma, né, eu quero até aproveitar esse momento aqui para me mandar um abraço muito especial para a nossa irmã. Aqui ela está aqui, Roseni Caramelo. Roseni está nos assistindo lá de Paraíso do Tocantins, lá no estado do Tocantins. Ela residiu aqui em Paracatu durante algum tempo, foi uma grande mãe para mim, né? Ela é a mãe também aí do que está nos acompanhando aqui, o Ronilson, lá da Madame Tecidos. Eu passava na Madame Tecidos todos os dias, irmão Bruno, sabe para quê? Claro, para saudar, dar um abraço, né? Mas também para comer o biscoito que essa mulher faz, que é esplêndido. Eu gosto do biscoito, hein? Eu vou querer o biscoito, hein? Eu gosto bastante. Bolacha, essas coisas eu gosto, hein? Misericórdia. Eu estou pensando seriamente, qualquer momento, ontem mesmo ela postou umas rosquinhas, rapaz, coisa mais linda. Eu estou pensando seriamente, em qualquer momento desse, colocar o carro na estrada aqui, ir lá visitar ela e deliciar, né? Voltar a deliciar esses deliciosos aperitivos que ela sempre faz. Então vamos lá, meu querido, já encerrando, eu gosto aqui de... Vai ser impossível fazer um adendo aqui do que você falou e tudo. Mas vamos lá. Só para recapitular algumas das coisas que foi passado. Claro que se você quiser reentender tudo, né, você vai ter que rever essa live novamente. Mas vamos lá, você falou, né, um dos pontos que eu achei crucial, venda não é dinheiro, venda é o coração, né? Falou também que o vendedor ele é um construtor de relacionamentos, é um solucionador de problemas, ele é o professor do cliente, né? Ele deve ser aquela pessoa desafiadora e tem que ter aquela energia positiva para poder fechar o negócio, né? Você falou também que a mentalidade é o maior adversário do vendedor, né? Falou também que a emoção, né? E saber, o vendedor ele precisa ter ali um controle da emoção e ele precisa saber levar nãos, ele precisa lidar com esses nãos, né? Por quê? Porque nem sempre você vai ter esse sim, né? Nesse mesmo intuito aí você falou da importância de gerir as emoções, né? Falou também que vendas é um processo estruturado, você precisa ter essa estruturação, você precisa saber, né, quais são os próximos passos da venda, quais são as reações do seu cliente, né? Falou também um ponto aqui muito crucial, né? A arrogância é o início do declínio da carreira do vendedor. Então o vendedor não pode ser arrogante, ele deve ser um bom entendedor, um bom compreendedor, né? Bastante compreensivo ali com o cliente, né? Falou também da importância de, no momento da venda, desenhar na mente do cliente a glória eterna, né? Então a partir do momento que você desenha isso, que você demonstra para o seu cliente o quão esse produto vai ser benéfico, você consegue efetivamente fechar essa venda, né? A importância também de ter uma alta frequência dentro do seu ambiente, né? Porque a baixa frequência ali dentro você costuma espantar esses clientes, né? Também falou da importância do rapport, que é essa conexão, esse relacionamento, né, entre vendedor e o cliente, né? Falou também da calibragem do tom de voz. Olha só, até isso nós aprendemos aqui hoje,
né? Você tem que saber qual é o tom que você precisa iniciar uma conversa com o cliente. Na medida que você tem resposta, vai calibrando a sua voz para você passar segurança e passar confiança, né, a esse seu cliente. Falou também da importância de colocar o cliente para vender para nós. O que é isso? A partir do momento que você conquista a confiança desse cliente, você desenvolve ali um rapport, você desenvolve ali uma perfeita conexão, esse cliente, com essa confiança que ele já tem, ele vai passar a indicar. E os estudos apontam que quando você é indicado, você aumenta, né, várias vezes aí a quantidade e a possibilidade de fechar uma venda. Né? Quando você vem através da indicação, você já vem com o negócio praticamente fechado. É você trabalhar aí realmente a finalização dessa negociação. Né? Falou também, né, do ponto, né, o quanto é importante o contato humano. Né? Falou também aí a respeito da importância dos amortecedores da comunicação. Né? Falou também a respeito o que a gente até fala da quebra de objeção, né? Você foi muito cirúrgico em dizer que é muito mais importante, muito mais bacana dizer que houve aí um contorno da objeção, né? Falou também da importância da venda oculta, falou da importância também de ser amável com as pessoas, mas firmes com os problemas, né? Isso aí foi um insight assim, que eu achei maravilhoso, né? Falou da importância aí de ficar atento aos ladrões da produtividade, né? Falou também da importância, né? Hoje você tem como pilar 3 pontos aí, 3 premissas, que é Deus, família e o que você faz, né, pela vida das pessoas. E interessante, né, você até citando esse ponto, eu lembrei. Hoje eu desenvolvo um trabalho voluntário na APAC. Não sei se você já ouviu falar dessa instituição. Vou falar. É uma instituição que lida, né, com condenados, né, ajuda condenados a se reeducarem no momento ali do cumprimento da pena. E o mais interessante é que, assim, muitas das vezes eu vou lá e eu estou quebrado, estou, como se diz, amassado, mas lá dentro daquele local, onde muitas das pessoas que estão ali estão escorraçadas da sociedade, Deus muitas das vezes me visita, Deus me dá assim, eu saio dali transformado, né? Então eu sempre falo também dessa importância de você fazer algo para a sociedade. De preferência, algo que você não seja remunerado. Sim, algo sim. que faça e faça por amor. Faça porque você está ali se doando para aquilo, né? E, incrivelmente, também, nesse mesmo ambiente, já tive contato com pessoas extraordinárias também, né? Você falou da importância de não ter vergonha da venda, né? Explicou a respeito do preconceito que o brasileiro tem com as vendas, né? Eu achei muito bacana a sua exposição, né? Se não tiver uma vaga de limpador, alguma coisa lá, o vendedor serve, né? Mas a gente sabe que no Brasil existe sim esse preconceito, né? E não é à toa, por exemplo, que você vê grandes países como os Estados Unidos serem destaques quando o assunto é venda, os maiores. Hoje, no Brasil, nós temos o Bruno Chagas, né, para falar de venda, mas quando você vai para a literatura mais antiga, você vai ver que os maiores escritores sobre vendas vêm dos Estados Unidos, vêm da Inglaterra, vêm desses países. Né? Por quê? Porque lá eles têm uma cultura diferente e que valoriza realmente o vendedor. Né? Falou também da importância de ser autêntico, ser verdadeiro e deu uma frase aí, deixou uma frase que eu achei muito interessante e eu até anotei ela aqui de forma que ela rimou. Seja diferente do concorrente e nunca saia da mente do cliente. Eu acho que isso aí, de certa forma, tudo que nós vivenciamos aqui. Brunão, momento aí, 1 minutinho por irmão agradecer, né? Falar aí com os nossos telespectadores que já ainda estão nos acompanhando até esse momento. Já vai para quase 2 horas de live, Brunão. Eu ainda te falei, né, Brunão? É 1 hora e tal, nós vamos passar disso. Mas, assim, foram
pontos extremamente importantes. Eu tenho certeza que quem está aqui até agora está aqui porque realmente essa live já está impactando a vida deles. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores, uma mensagem final. Boa. A mensagem final que eu quero deixar para todos que participaram da live e vão posteriormente estar escutando, eu sempre falo o seguinte, a gente vive numa sociedade, vive em tribos, vive em locais onde muitas das vezes a gente tem que se transformar num personagem. As pessoas querem transformar nós em personagens. E isso é uma reflexão que fica muito forte. Você não precisa se esforçar para entrar no mundo de ninguém. Seja você, seja autêntico, coloque Deus na frente do comando, e tenha em mente o seguinte, as pessoas, de fato, elas se transformam em avatares, em personagens na vida, entendeu? Em qualquer ambiente. Mas aquilo que Deus tem reservado para cada um dessa live, ou para cada pessoa que está escutando isso aqui, é você acreditar na habilidade que Deus está te dando e você persistir, que eu tenho certeza que a vitória Deus te dará. Porque as pessoas vão falar que você não tem condições, vão te falar que você é limitado. Que bom que elas estão dizendo isso. Mas tenha como um combustível que todas essas críticas que estão vindo, que sejam colocado como combustível, como força para explodir e realmente conquistar aquilo que muitas das vezes ninguém acreditou que o Dr. Diego ia ser um advogado, que ia ter o seu escritório, que ia ter o seu negócio. Mas Deus colocou no seu coração, junto com a tua esposa aí, essa vitória e hoje você está aí, né, prosperando, desenvolvendo um lindo trabalho na sociedade. Ninguém acreditou que um cara como o Bruno Chagas, que ganhava R$ 800 por mês, ia ter a casa própria dele, ter viajado para a Alemanha, para a Suíça, Portugal, por intermédio das vendas. Então, eu sempre falo para você que está ouvindo, acredite, trabalhe, coloque a Deus na frente, porque eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir. Grandes planos o Senhor tem em vossa vida. Tenham uma excelente noite todos e me sigam no Instagram, Palestrante Bruno Chagas. Me segue lá no Instagram, depois tira um print aí e tal, pode colocar lá. E também não esqueçam que logo logo vai ter o meu curso, hein? O curso vai estar disponível, viu, doutor? O curso do Bruno Chagas no método FMV. Oi? Eu não comprei pelo site. Lá no seu site tem um livro para o pessoal adquirir ou não? Sim, pode entrar no ambiente meu, no site, no palestrantebrunochagas.com.br, que aí lá fica até mais fácil o ambiente, a gente consegue realmente direcionar aí direitinho. Eu faço até uma linda dedicatória aí para quem estiver adquirindo o livro aí. E não esqueçam, assim, precisou de treinamento de vendas, quer fazer um trabalho de impacto e para mudar a mentalidade dos vendedores, não é um trabalho de um treinamento, é um trabalho pelo menos de um ano aí para a gente conseguir realmente colocar a empresa no eixo, tá bom? Meu querido, Deus abençoe, que Deus recompense do alto do céu aí o seu tempo, a sua dedicação, né? Eu acho muito lindo esse trabalho que você faz, né? Essa entrega que você faz, né? Realmente, por mais que seja uma live que aparentemente seja pequena diante dos lugares que você já frequentou, né? Eu tenho visto que assim, a sua entrega ela sempre é autêntica, né? Como você mesmo mencionou, você entrega tudo, né? Você não reserva nada para depois, e eu acho que isso é muito importante, porque revela o quão para você também é importante que as pessoas cresçam dentro desse ambiente, dentro desse negócio. Então, assim, o que eu posso dizer, né, é que Deus realmente abençoe a tua vida e que a paz de Deus, né, esteja na sua casa, na sua vida, na sua família, na vida daqueles que estão nos seguindo aqui. E é isso. Que Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe a todos do Escritório Nogueira Advogados, a todos que participaram, que ficaram até o final da live. É difícil segurar o Bruno em uma hora, eu sempre acabo me estendendo, porque você sabe que até para fechar aqui, todo o time que está aqui, algumas empresas que me contratam, eles falam assim, você não tem como, né, cara? Você tem que entregar o máximo mesmo, porque eu falo assim, a hora tem que ser bem pago, né, cara? A hora de um palestrante tem que ser bem pago, mas não só o dinheiro, tem que entregar um conteúdo de altíssimo nível pro pessoal, porque assim, eu falo para as pessoas, é a oportunidade que ela tem de mudar a vida dela, tá ali. Então, eu lido todos os dias de porta em porta. E eu falo para vocês, eu tenho orgulho de falar, de sair para a batalha, de sair com os produtos meus para vender, de saber encantar os clientes e saber que o jovem que está entrando agora no mercado de trabalho aprende o digital,
desenvolva como estrategista. Mas não esqueça que o grande sucesso está de porta em porta e tem muita coisa que a IA não vai substituir. Pode escrever isso aí. Meu querido, Deus abençoe, fique com Deus, viu? Manda um abração lá e a saudação, né, com a paz de Deus para o seu papai, para sua mamãe, para o seu irmão Eric, que está aqui conosco, não sei se ele ainda está, mas enfim, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém. Deus abençoe a Diva também que organizou tudo aí. Fique com Deus. Deus abençoe. Amém, amém.